Fala galera, boa tarde, olha eu aí de novo, Hélio Santana, do canal Desmontando os Mitos. É um prazer, uma honra tê-los aqui de novo no meu canal, tá? E provando mais uma vez aí, tá? O quão o safado canalha pseudo escritor lá de Mateus, ele adora, né? Ele adora pegar versículos isolados do Velho Testamento, né? E aplicá-los aqui no novo livro que estavam criando aqui, né? O livro que nós conhecemos hoje como Novo Testamento, tá bom? Antes de começar o vídeo, galera, eu gostaria de sempre aí, né? Tá agradecendo aí aos quase 1000 inscritos do canal. Muito obrigado mesmo, tá? Sintam-se abraçados aí, cada um de vocês, tá? É um carinho muito grande. A gente que faz esse trabalho aqui, tem vocês aí do outro lado, aí sempre prestigiando a gente, dando aquela curtida, deixando aquele like, compartilhando também, se puderem, tá bom? Muito obrigado mesmo. E é o seguinte, vamos aí, galera, desmontar mais um mito aí, tá bom? Da mitologia judaica cristã, valeu? Galera, é o seguinte, eu vou falar hoje de uma passagem aqui de Mateus, de novo, né? Ele força aqui pegar passagens do Velho Testamento e tentar aqui inseri-las aqui, né? E só que é engraçado que no mesmo livro ele cai toda hora em contradição aqui, eu vou deixar provado essas contradições, essas incoerências, né? E o quão ele é desonesto quando ele tenta pegar ali passagens do Velho Testamento para inseri-las aqui nos documentos neotestamentários aqui. Então é o seguinte, se vocês abrirem suas bíblias aí no livro de Mateus, lá no capítulo 13, tá? No versículo 34, ele vai querer fazer um remendo aqui, entendeu? Sobre o uso das parábolas, né? Ele vai querer tentar dar um suporte aqui, né? Por que que Jesus aqui usa tantas parábolas, né? De início, ele cria uma situação, né? Só que anteriormente, a situação já é totalmente ao contrário. Eu vou deixar isso provado aqui na Bíblia, tá bom? Então é o seguinte, versículo 34 do capítulo 13 de Mateus está escrito o seguinte: o uso das parábolas. Então vai nos falar o seguinte, né? Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu, ó, prestem bem atenção. Para vocês que estão, sabe, acompanhando todos os meus vídeos de Mateus aí, prestem bem atenção que sempre aqui que o escritor ele força a pegar uma passagem do Velho Testamento e inserir aqui, ele sempre usa isso aqui, ó. Ele sempre faz o uso dessa narrativa aqui, ó. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito e blá blá blá. Prestem atenção agora, que vocês não vão ler nenhuma outra profecia aqui, né, do escritor de Mateus, que ele não narre anteriormente a suposta profecia, que ele não narra isso aqui, ó. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Por quê? Ele quer dar o quê? Uma autenticidade ao novo livro que ele está criando. Então o que ele faz? Ele primeiro vai lá no Velho Testamento. Ele absorve o Velho Testamento, né? Ele vai querer saber de coisas que o Velho Testamento profetizava acerca de um suposto Messias. Aí, ele já sabendo lá, né, o que outrora estava profetizado, ele começa a fazer uma história, né, ele começa a criar uma narrativa, dando a entender que o que estava escrito lá está começando a se cumprir agora no livro que ele está criando, tá? Então aí é fácil, qualquer um pode fazer isso, né? Aí então ele diz o seguinte aqui, ó: usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Olha só, quando ele faz essa narrativa, o que ele está se propondo a fazer aqui é o seguinte: ele está querendo pegar o que está escrito lá no livro de... Só um minutinho, ele está querendo ir lá nos Salmos, galera. Se vocês abrirem os seus livros aí nos Salmos, bem no capítulo 78, tá? Acabei de achar aqui. Lá nos Salmos, capítulo 78, está escrito o seguinte, ó: escuta, meu povo, a minha Torá. Prestem bem atenção nesse termo, tá? Não tirem esse termo Torá da cabeça de vocês, tá bom?
Isso aqui vai ter tudo a ver com o que eu quero falar hoje aqui, tá bom, galera? Escuta, meu povo, a minha Torá. Tá mandando escutar outro livro? Não, tá sendo específico. A minha Torá, tá? O Pentateuco, tá bom? Apenas isso, tá? Inclina teu ouvido às palavras que pronuncia a minha boca. Contarei uma parábola, prestem atenção, por isso eu gosto de pegar da Bíblia hebraica, tá ok, galera? Da Bíblia hebraica, tá bom? Que as Bíblias traduzidas por cristãos desonestos, a gente sabe muito bem que não dá para confiar nelas, né? Então vamos lá. Contarei uma parábola e anunciarei enigmas de tempos que já se passaram há muito tempo. O que ouvimos e aprendemos, expostos por nossos pais, não ocultaremos a seus descendentes, até as mais longínquas gerações, relatando o louvor do Eterno. Relatando o quê? As parábolas aqui era para relatarem o quê? O louvor do Eterno. Ditos aonde? Em outros livros? Não. Em qual livro? Na Torá. Tá ok, gente? Preste bem atenção nisso. Um testemunho ele estabeleceu para Jacó e uma Torá para Israel. E ordenou que os transmitissem a seus filhos, para que possam conhecê-los, os componentes da última geração, para que os filhos que ainda não nasceram venham em seu tempo escrevê-los? Não. Venham em seu tempo narrá-los a seus filhos. Narrá-los em seus filhos. A palavra do Senhor que não se contradiz, a palavra do Senhor que não pode ser, né, contraditória, está falando aqui que essa passagem aqui do Salmo 78 está falando que é para criar outro livro, está falando que é para criar outra escrita. Não, tá? Aqui o suposto profeta aqui, né, que era um levita, tá? Ele era um músico lá, do rei Davi. Ele está falando simplesmente isso aqui. Escuta, meu povo, a minha Torá. Inclina teu ouvido às palavras que pronuncia a minha boca. Contarei uma parábola. Tanto é que essa parábola aqui, após o versículo 7, 8, ele começa a narrar aqui essas parábolas aqui para aquele povo lá, da época que ele estava escrevendo isso. Isso aqui não tem aplicabilidade alguma para o futuro, tá? Do contrário, ele ainda está falando aqui que as gerações elas vão ter que conhecer isso de uma forma narrada. Está entendendo? Não uma forma escrita. Ou seja, não tem aplicabilidade nenhuma aqui isso para Jesus algum. Tá? Inclusive, eu faço aí um desafio a qualquer cristão, qualquer padre execo aí, qualquer pastoreco, tá? Eu quero que você, sim, você que gosta de defender essa porcaria desse livro, eu quero que você narre um versículo sequer aqui do Velho Testamento que ordena futuramente, tá? Escrever outro livro, tá bom? Pense que esse livro aí é o Novo Testamento, tá bom? Eu quero só que você coloque aqui, ache um único versículo aqui para mim, tá bom? Você pode pegar aí do Velho Testamento, do primeiro até o último livro do Velho Testamento, tá bom? Encontre um versículo só, falando: e no futuro os meus supostos profetas do futuro escreverão um novo livro, citando um novo Deus, tá bom? Eu quero muito que vocês façam isso, seus mentirosos salafrários. Então, repetindo aqui, galera, tá? Quando o safado, o mentiroso, o canalha do pseudo-escritor de Mateus, ele escreve essa porcaria aqui no Novo Testamento, tá? Lá no capítulo 13 de Mateus aqui, né? Que ele diz que Jesus só usa parábolas só para esse determinado fim. É para cumprir o que o profeta tinha dito. Não, ele é mentiroso. Ele é mentiroso e ele se contradiz. Porque olha só como que a mentira tem perna curta, né, gente? No próprio capítulo 13, o suposto escritor de Mateus já fala outra coisa.
Já não fala que é para seguir um profeta que disse. Não, ele já tem uma outra explicação do porquê que Jesus aqui fala por parábolas. Isso aí. Abram suas Bíblias, no mesmo capítulo 13. Olha só, cara. A mentira, ela tem perna tão curta, que, cara, de uma página para outra aqui, você consegue ver aqui o Somebody Love tudo aqui, ó. Aí quando você vai lá no versículo 10, tá? Do capítulo 13 de Mateus, o cara escreve isso aqui, ó. Porque Jesus usava parábolas, né? Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Né? Aí o Jesus respondeu, né? A vocês quem? Aos discípulos, né? Jesus aqui, o suposto escritor aqui de Mateus, ele quer colocar na boca do mito Jesus, que o mito Jesus teria dito o seguinte para os discípulos: a vocês, discípulos, a vocês, Deus mostra os segredos do reino. Mas a elas, ou seja, essas outras pessoas aí, uma acepção clássica de pessoas, né? A essas outras pessoas aí, não. A essas outras pessoas aí, Deus não mostra os segredos, não. Do reino do céu, não. Tá aqui, ó. Mateus 13, versículo 10. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino, mas a elas não. Então é isso aí. Aqui então há uma clara acepção de pessoas, né? Então aqui é um Deus totalmente seletivo. Caso ele não fosse seletivo, o que ele deveria fazer? Ele deveria fazer o seguinte: deveria mostrar o reino dos céus para todas as pessoas, todas, sem exceção, né? Mostrar ali claramente do que se trata o tal reino dos céus. E aí sim, cada pessoa já sabendo disso, ela ia fazer o seu próprio julgamento, né? Porque a pessoa é o seu próprio juiz, né? E aí sim, ela ia resolver por ela mesma, usando o seu livre-arbítrio, aceitar, né, os tais segredos do reino dos céus ou não. Mas, pelo menos, não haveria o quê? Acepção de pessoas. Não. Deus estaria sendo justo, né? Olha, para todas as pessoas, sem exceção alguma, né, vai ser mostrado os segredos aí do reino dos céus. Para que depois não possam falar: ó Senhor, se você tivesse me mostrado esse segredo, eu teria acreditado. Mas você não me mostrou os segredos. Como que eu vou acreditar no Senhor? Você está entendendo? Isso aqui é uma clássica acepção de pessoas. Então as pessoas que estão achando aqui que toda hora Jesus é um cara bonzinho, pacificador, não. Aqui deixa isso muito claro, né? Ele está fazendo acepção de pessoas, sim. E cara, isso aqui é escancarado. Tá aqui, ó. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Você está entendendo? Aí que continuando aqui, versículo 12, ele ainda fala o seguinte: pois quem tem receberá mais, para quem tenha mais ainda. Ou seja, quem vai receber esses segredos do reino dos céus, né? Pois quem tem esses segredos vai receber mais segredos ainda. Mas quem não tem esses segredos, até o pouco que tem lhe será tirado. É isso aí. Esse Jesus bonzinho, o Jesus amável pra cacete, né, rapaz? Eu fico embasbacado. É muito amor, né, gente? Fala a verdade. Já pensou, rapaz? Olha só. Eu chego numa sala de aula, eu sou professor, eu chego numa sala de aula e começo a falar um monte de groselha na sala de aula. Porque na mesma sala de aula de 40 alunos, sei lá, tem 20 alunos ali que eu gosto, de repente esses alunos são meus puxa-sacos, né? Aí eu gosto desses alunos. E tem 20 alunos lá que não são meus puxa-sacos, não. Não me fazem mal algum, mas não são meus puxa-sacos. E eu não gosto de pessoas que não puxam meu saco. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vou falar na minha sala de aula, para esses 40 alunos, um monte de baboseira sem sentido algum. Depois, o que eu vou fazer?
eu vou pedir para que esses 20 alunos que eu mais goste, esses 20 alunos que eu adoro, esses 20 alunos que eu mais gosto, continuem na sala porque eu quero conversar com eles em particular. Aí depois que esses 20 alunos que não puxam o meu saco saem da sala de aula, eu pego só esses 20 alunos que estão ali, ó, toda hora chupando meu saco, né? Dando aquela lambidinha assim, bem na glande, né? Bem gostoso. Aí eu falo para eles o seguinte: galera, esquece aquela baboseira toda que eu tava falando lá, tá? Eu tava falando daquele jeito lá complicado, que é para aqueles 20 lá que estavam na sala não entenderem porra nenhuma e irem muito mal na prova. Agora para vocês não, pô. Que é isso? Vocês pegam a minha glande e, porra, entala até a úvula de vocês, pô. Não, vocês são foda. Para vocês eu vou falar corretamente do que se trata a matéria do qual eu vou dar a prova. Aí vocês sim, tá bom? Por vocês puxarem meu saco, vocês vão poder tomar maravilhosas notas. Mas aqueles 20 lá que não puxam os meus sacos, aqueles não. Aqueles ali eu vou estar toda hora falando assim parábolas para eles, sabe? Dificultando o entendimento, que é para eles não entenderem mesmo. Vocês estão entendendo a hipocrisia? É isso aí, galera. Isso aqui é uma clássica acepção de pessoas. Então o Mateus é esse cara aí safado, esse cara vagabundo, né? Que ele se contradiz toda hora, né? A gente tem uma prova clássica disso aqui, né? No mesmo capítulo, no versículo 34, ele diz que o tal de Jesus aqui falava em parábolas, que era só para que se cumprisse o que o profeta tinha dito. Quando você vai procurar esse profeta está lá no Salmo 78. Vocês estão entendendo a hipocrisia? Aí quando você vai ler o Salmo 78, você começa a entender que não tem nada a ver com Jesus algum, tá? Só queria reforçar, fazer uma breve leitura de novo aqui. Salmo 78. Escuta, meu povo, a minha Torá. E inclina teu ouvido às palavras que pronunciam a minha boca. Contarei uma parábola e anunciarei enigmas de tempos que já passaram há muito. O que ouvimos e aprendemos, expostos por nossos pais, não ocultaremos a seus descendentes até as mais longínquas gerações, relatando o louvor do Eterno e os atos maravilhosos que praticou em seu poder. Um testemunho ele estabeleceu para Jacó, e uma Torá, prestem bem atenção nisso, e uma Torá para Israel, e ordenou que os transmitissem. O que aqui, o profeta aqui está falando, é para transmitir o quê? É para transmitir a Torá, não é? Não é só a Torá que é para transmitir? Ou é outro livro? Não, tá aqui, ó, tá? Muito claro, versículo 5, ó, do Salmo 78. Um testemunho ele estabeleceu para Jacó e uma Torá, ou seja, uma lei, para Israel. E ordenou que os transmitisse a seus filhos. Ordenou transmitir o quê? Algum Novo Testamento? Não. Você entendendo? Ou seja, o pseudo-escritor é tão canalha, é tão safado, que ele fez realmente esses paralelismos para idiotas mesmo, que não pesquisam nada, que não estudam absolutamente nada. Porque quando você vai pesquisar a fonte do qual ele está tentando colocar lá no Novo Testamento, até a própria fonte é totalmente contrária ao Novo Testamento. A própria fonte afirma categoricamente no próprio versículo 5 que um testemunho é para ser dado para Jacó e uma Torá para Israel. E ordenou que os transmitisse a seus filhos. Transmitiu o quê? A Torá, apenas a Torá. Não outro livro. Aí como que vem agora um tal de Jesus indo totalmente contra a Torá? Tá lá a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Tá? O que a Torá fala sobre uma mulher adúltera? E detalhe, olha só, vou ler de novo o versículo 35. O versículo 5. Estabeleceu uma Torá para Israel e ordenou, é uma ordem, que os transmitisse a seus filhos, para que possam conhecer os componentes da última geração, para que os filhos que ainda não nasceram, estão entendendo? Os filhos que ainda iam vir nascer, venham em seu tempo narrá-los a seus filhos, de todas as gerações. Então, o que seria? Até as gerações de hoje, era para as pessoas estarem narrando as leis do Pentateuco apenas, não outro livro.
Não outro cara que vai totalmente contra o Pentateuco. O Pentateuco está falando o quê? Sobre o sábado, para não trabalhar no sábado. Não é isso? Aí vem um suposto Messias, que vai lá e fala, não, a partir de agora aqui vamos acabar com esse negócio de Pentateuco. Não tem mais esse negócio de Pentateuco comigo, não. Que bagulho de trabalhar no sábado, caramba. Vamos trabalhar no sábado sim, galera. Entendeu? E a mulher adulta, vamos parar com esse negócio aí. Entendeu? Sabe aquela história lá que um filho rebelde deve ser apedrejado até a morte? Você está entendendo? Se Jesus fosse filho do Deus de Israel, né? O Deus de Israel deveria pegar Jesus e assassinar Jesus a pedradas, rapaz. Por quê, Hélio? Porque segundo a comparação entre o Pentateuco e o Novo Testamento, esse Jesus aqui é um filho rebelde pra caralho. Porque o pai dá uma ordem, o filho vai lá e faz uma outra coisa totalmente oposta da ordem que o pai deu. Isso não é um filho desobediente? Então pimenta no esfíncter do outro é refresco, né, galera? Ou seja, quando se trata de um ser humano e o pai lhe dá uma ordem e esse filho desobedece o pai, aí tudo bem. Você tem que pegar pedradas e matar esse filho humano. Mas quando isso acontece relacionado aqui ao filhinho do papai aqui, aí esse filho pode desobedecer a Torá? Esse filho pode desobedecer o pai dele? E não pode ser morto a pedrada? Levar Jesus lá até os anciões da cidade, ó. Pedrada no Jesus até ele morrer. Está escrito lá, um filho desobediente deve ser morto a pedrada. Aí não, né, hipócrita? Aí nesse caso não é desonesto. Isso aí, gente. Religião é isso. É hipocrisia, é desonestidade intelectual, tudo isso. É raiva. Esses crentes ficam espumando quando a gente faz esses conteúdos. Por que eles ficam espumando? Porque eles no fundo eles sabem, cara. Não tem como refutar, cara. A gente está pegando a própria Bíblia. A gente está mostrando dentro das próprias narrativas bíblicas todas essas incoerências. Gritantes, por sinal. Não são incoerências pequenas, não. São incoerências gritantes, cara. Você tem aqui um pseudo-escritor aqui que ele simula situações das quais não existe. Não tem como. Ele pega versículos isolados do Velho Testamento e ele quer aplicar o Novo Testamento, mas não tem jeito. Porque quando você vai a estudar a fundo, você vê que tudo aquilo que ele pega lá não faz sentido algum. Aquilo era para as pessoas daquela época. Nada tinha a ver com uma geração futura. A maioria das coisas que o escritor de Mateus coloca na boca de Jesus aqui, nada tem a ver. Nada tem a ver. Vocês já se perguntaram uma vez, nada tem a ver com o vídeo agora, tá? Mas só uma coisa que me ocorreu aqui na cabeça. Vocês já se perguntaram, no próprio livro de Mateus aqui, né? Tem uma passagem, não me recordo qual agora, que os fariseus, eles perguntam, eles falam para Jesus assim, né? Qual o sinal que o Senhor vai nos dar, né? A gente quer um sinal para acreditar em você. Aí o tal de Jesus fala assim, não, essa geração, né? Aquela geração lá, ela não vai receber sinal algum, a não ser o sinal de Jonas, né? Porque o Filho do Homem há de ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Vocês já repararam que depois dessa passagem, em momento algum depois da ressurreição de Jesus, esse Jesus foi lá aparecer para os fariseus que tinham pedido um sinal para Jesus? Vocês já repararam nisso? Vocês já questionaram isso? Ou não? É a primeira vez que vocês estão ouvindo esse questionamento? Porque tá lá, os fariseus estão perguntando lá. E aí? Você não vai dar um sinal não para a gente? Jesus fala que sim, vai dar um sinal sim. Primeiro ele fala assim, não, essa geração, ainda fala assim, essa geração não vai ter sinal nenhum, a não ser, aí ele compara lá, da mitologia lá, da baleia, né, do grande peixe, que engoliu Jonas, né, e Jonas teria ficado 3 dias e 3 noites, prestem bem atenção nisso, 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Então ele faz essa alusão, poxa, se Jesus fosse realmente um Deus, ele deveria saber que a passagem de Jonas não passa de uma mitologia, né? Não, mas não. Segundo o escritor de Mateus, o Jesus acredita que isso aconteceu de fato, né? E ele ainda fala para os fariseus, não, vocês vão ter um sinal sim, né? Vocês vão ver que eu vou ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra e blá, blá, blá. Só que acontece o seguinte, depois a própria Bíblia fala que Jesus só apareceu ali para as pessoas, para o grupinho deles ali, para as pessoas que já acreditavam mesmo nele. Mas não apareceu para os fariseus.
Então ele mentiu para os fariseus, porque ele falou lá que ele ia dar um sinal, que eles iam ver. Mas depois a Bíblia, acho que ela esquece disso aí. Jesus não aparece para os fariseus. É verdade? Isso aí, galera. Gente, vou ficando por aqui, tá bom, cara? Se a gente for conversar sobre os absurdos bíblicos aqui, cara, a gente fica aqui, ó, horas e horas, e eu tenho mais o que fazer. Vocês também, eu sei que tem muito mais coisas que fazer. Inclusive, eu quero agradecer o tempo que vocês perdem, esse tempo de 20, 25, 30 minutos que vocês perdem aí, assistindo conteúdos como esse. Muito obrigado mesmo, tá? Então, fico na paz aí, galera. E é o seguinte, vamos em frente, que atrás é crente. Tchau, gente. Fiquem todos na paz aí, tá bom? Valeu.